Bem-vindos a mais um Bookcast dos Anônimos. Não fica tão legal quanto a Paula falando, desculpa. Sei que estavam com saudades e dessa vez é uma maneira diferente, né? É um vídeo mesmo aqui pro YouTube. Nós fizemos nossas férias do podcast sem avisar ninguém, sem dar satisfações. Antes de mais nada, desculpem os barulhos lá de fora. Eu moro em frente a uma avenida, infelizmente. Continuando aqui, não demos satisfações, não avisamos nada, nem no Instagram, culpa minha. Mas fizemos nossas férias, né? Nosso recesso de fim de ano para as festas. E por isso não postamos nenhum episódio. Mesmo tendo quase gravado, marcando, mas enfim, né? Horário de 2 pessoas, então é complicado isso. Mas vamos voltar, continuar este ano com certeza. Então fique aí, nos acompanhe. Ative o sininho, dê o like, tudo aquilo que você já sabe. Bom, este vídeo é para comentar os lidos de 2021. Se você nos segue lá no Instagram, provavelmente você já viu as fotos postadas lá dos meus livros. Este vídeo são dos meus livros lidos. A Paola, veremos se ela conseguirá ou se ela desejará fazer o vídeo dela, dos lidos dela em 2021 também. Aqui eu separei em 2 fileiras aqui, literatura e atualidades e filosofia de outro lado. Vocês não estão vendo porque eu moro num apartamento, não dá para ver. Vou passar aqui rapidamente aqui algumas coisas aqui. Não vai dar para ver tudo não, mas esse daqui são os de literatura. Tem um de filosofia aqui em cima, mas é um não terminado. Já explicarei para vocês. Tentarei fazer um vídeo curto, não vou ficar fazendo resumo de cada livro, livro por livro, podem ficar aí tranquilos. E estes são os de filosofia e atualidades, né? Dos livros físicos eu vou comentar também. Tenho aqui a minha colinha dos livros lidos em mídia digital também. Bom, começando aqui eu vou falar deste meu livro, que não foi terminado o ano passado, infelizmente. Eu não consegui terminar ele, eu parei na verdade de ler no meio. Não é um livro difícil, não é por isso que eu parei. Mas é um livro bem denso que dá para você refletir bastante sobre as coisas, né? Obviamente, olha o nomezinho, é do nosso querido Viktor Frankl, Sofrimento de uma Vida Sem Sentido. Eu li cerca de, deixa eu ver aqui, 50 páginas, 40 páginas dele. E parei de ler porque eu percebi que eu precisava ler com mais calma, anotando o que eu estava lendo, né, de uma maneira melhor, e eu não estava conseguindo naquele momento da minha vida. Então eu deixei ele para terminar depois, assim como eu deixei um ano retrasado um do C.S. Lewis, que está aqui, o Cristianismo não, Cartas de um Diabo, Sua Aprendiz, acabei não voltando nele, eu li metade, falta só a outra metade, mas eu terminarei. Bom, este foi o não terminado do ano, deve ter mais alguns aqui, mas eu não vou ficar mencionando todos, né? Este eu achei importante porque é um livro espetacular, é um livro que eu queria, assim, a capa já me chamou a atenção, assim, o título do livro, né? E é realmente aquilo que eu esperava, né? Do livro, pelo menos até onde eu li. Então, é uma sugestão para vocês. Leiam, é bem importante o que Viktor Frankl vai dizer ali, e bem interessante o que ele fala. Bom, agora o primeiro de literatura, temos aqui Édipo Rei, né, de Sófocles. Vocês veem, é minúsculo, então, enfim. Esse daqui é importante que seja lido, principalmente para você que está no COF. Hoje é dia 6 de janeiro, teremos nossa primeira aula com o nosso querido professor Rodrigo Gurgel sobre Sófocles lá no COF, no curso online de filosofia do professor Olavo de Carvalho. E é um livro curtinho, assim, você lê em uma tarde, bem rapidinho, tem 50 páginas, 55 páginas. E é bom para desmistificar também o nosso não querido Freud, né? Porque, para você saber que a síndrome de Édipo não tem nada a ver com esse Édipo da literatura. É uma tragédia que, assim, quase todos já sabemos a história, mas saber as minúcias, como ocorreu, é sempre muito legal, muito importante. Então, Édipo Rei aqui. Agora vem a sequência, né? A sequência de Shakespeare. Esses foram os livros de Shakespeare que eu li ano passado.
Então, nossa, esse daqui, Otelo, é o livro que tem o pior personagem, o pior não no sentido de o autor não ter feito um bom desenvolvimento do personagem, mas o pior de maldade, o personagem mais mal que eu já vi, que eu já li, em todos os livros que eu li, que é o Iago deste livro. Eu juro que eu fiquei próximo ao final do livro, talvez no penúltimo ato ou no último ato, né, na verdade, desse teatro, eu não estava aguentando mais ler, eu já estava enfurecido. Eu falava para todo mundo que eu queria que Iago vivesse, que ele tivesse vida, fizesse igual o Pinóquio, assim, sabe, surgisse, só para eu poder estrangular ele com a minha própria mão, porque, nossa, é muito odioso, muito odioso. É uma tragédia, assim, das que você fica com mais raiva, pelo menos pra mim, de todos que eu li. É uma das tragédias que eu fiquei com mais raiva, assim, de um personagem, foi esse aqui, do Iago em Otelo. Mas, obviamente, é Shakespeare, tudo de Shakespeare é espetacular, então leiam. Agora, o próximo que temos aqui é Macbeth, muito bom, outra tragédia de Shakespeare. Essa daqui fala bem, né, sobre a ganância do ser humano. E eu fico sempre me perguntando, da mesma forma de que Édipo Rei e mais alguns outros, eu fico me perguntando, será que isso aconteceria se o vicário não tivesse falado que iria acontecer? Eu fico sempre me perguntando isso. E Macbeth, eu fiquei me perguntando principalmente em Édipo Rei, e agora em Macbeth fiquei também me perguntando a mesma coisa. Será que aconteceria se aquelas bruxas não tivessem falado o que falaram? Não é um spoiler, fiquem tranquilos quanto a isso. É bem tranquilo o que eu falei aqui. Então eu fico imaginando isso neste livro. É um livro muito bom, de verdade, diversos ensinamentos, como todos de Shakespeare, né? Agora aqui o Rei Lear de Shakespeare, também falando sobre ganância, mas neste caso também tem um ponto de fidelidade, né? E esse daqui, eu diria que é um pouco mais profundo no sentido da tristeza que dá você ver a ganância por ser uma tragédia familiar, né? Entre membros da mesma família. Também muito bom, Shakespeare. Agora o meu preferido de Shakespeare, julguem-me, fiquem à vontade para me julgar. Aqui temos dois de Shakespeare, tá? Aqui tem o Conto de Inverno e a Tempestade. Vocês imaginam que vocês estão pensando, não, seu favorito é a Tempestade. Não, meu favorito é o Conto de Inverno. Eu achei maravilhosamente lindo. Mas, como eu sou cristão, aquele final me assustou muito, eu digo, o que aconteceu naquele final lá. Mas enfim, o livro como um todo é sensacional. O meu preferido de Shakespeare até o momento, Conto de Inverno. E a Tempestade, já muito famoso, muito conhecido, maravilhoso também. Livro de Shakespeare. Nesse livro aqui do Rei Lear, tem ensinamentos incríveis. Tem uma cena bem interessante que eu acredito que é o Conde de Albert, eu não vou lembrar o nome, mas que ele fala que só não bateria na mulher porque que ele estava encolerizado, mas não poderia bater porque era uma mulher. Então nós vemos essas questões de pessoas cancelando nesse daqui, das pessoas cancelando os clássicos, os livros clássicos, inclusive no exterior, se eu não me engano, Estados Unidos ou Inglaterra, tentaram cancelar Shakespeare, ou tentam ainda, mas traz muitos ensinamentos que eles mesmos queriam que as pessoas soubessem, né? Ou que elas percebessem, que eles dizem que o mundo é machista, etc. E é um livro que ensina o contrário. Este daqui, do Conto de Inverno, o romance, o desenvolvimento da história, eu achei muito bom, muito legal, muito bonito. O conto como um todo, o teatro como um todo, na verdade. Então, foi o meu favorito de Shakespeare. E, obviamente, todos os Shakespeare que eu li são ótimos. Agora o mais famoso, por isso que tem essa edição especial, Hamlet. Essa daqui é pelo Mylor. Isso, é pelo Mylor Fernandes, essa daqui. Esse daqui é pelo... Esses rosinhas que vocês viram, é pelo Carlos Alberto Nunes. Então a leitura é um pouco mais complicada. Esses daqui da Peixoto Neto, esses menores. Agora, esses da LM Pocket, a maioria são da Beatriz Viegas. Então, eu diria que eles ficam no intermediário entre o Mylor
que você se diverte muito com a leitura de Hamlet, de Mylor, ou qualquer leitura de Shakespeare traduzida pelo Mylor Fernandes, né? São bem divertidas, você consegue rir bastante, que também a peça faz isso, né? A peça de teatro de Shakespeare tem essa intenção. Então, eu diria que a mais cômica no sentido, mais cômica seria essa do Mylor, né? Seriam as traduções do Mylor, as mais complexas, com palavras mais rebuscadas, mais difíceis de entender, são as da Peixoto Neto com o Carlos Alberto Nunes, são as traduções do Carlos Alberto Nunes. E aí as intermediárias são as da LM Pocket, com a Beatriz Viegas, né? Então o professor Rodrigo Gurgel, por exemplo, indica as da LM Pocket. E eu acho que o Morgenstern também indica. Então esses foram de Shakespeare lidos. Leiam Shakespeare, é fácil, é rápido, são peças de teatro, então ajuda você a imaginar. Se você não faz, não tenta imaginar, tente, é muito importante isso. E são obras sensacionais. Quando eu comecei a ler, eu fiquei apaixonado. Eu não vou usar dizer, é meu autor preferido, porque, vocês vão ver tudo que tem aqui, é tudo maravilhoso. Agora chegamos na distopia. Eu li, julguei-me, acredite se quiser, eu li nesta sequência aqui. Então temos o famosíssimo 1984. Se você não quiser ler, mentira, tem que ler sim. Nós estamos meio que vivendo uma parte deste livro, né? Atualmente, desde 2020 para cá, nós estamos vivendo, né, neste livro aqui. Inclusive, eu confesso para vocês que eu visitei Brasília a primeira vez ano passado, e ao chegar lá em Brasília, ao ver as coisas, ao ouvir os nomes das ruas, eu falei, essa cidade é um retrato de 1984. Juro pra vocês, juro. Este livro é espetacular, é uma leitura facílima. Você vê, ele tem 411 páginas, mais ou menos. A gente for tirar a introdução, nem tem introdução nesse daqui, tem um pouquinho, mas enfim, não é muita coisa, não. Vai dar 400 páginas no total. E você lê assim num piscar de olhos, porque é muito envolvente, e você fica, assim, sabe, querendo saber mais, é muito bom, é incrível, e é aquela coisa que você fica estupefato por saber que, nossa, coisas tão estranhas acontecem com sua vida sem você perceber, até que alguém te conte. É este livro. É o livro que todo cidadão do século XXI deveria ler. 1984. George Orwell. E na sequência, o professor de George Orwell, Aldous Huxley, em Admirável Mundo Novo. Eu li na sequência do 1984. E eu digo que nós estamos numa mistura, né, dos dois mundos ali. Este daqui também é uma distopia, tal qual 1984. Só que a diferença é que esse é mais tirânico, né? Mais tirânico, e esse daqui é mais subliminar, diríamos assim, o controle social do mundo. Mas em ambos os casos você percebe, é óbvio, é evidente o controle social que há. Mas nesse daqui eu não sei dizer qual que seria pior viver. Pra mim, na minha opinião, pior viver seria no mundo de 1984, porque você sabe, você percebe, mas não consegue e nem pode fazer nada. É tenebroso o negócio. Nesse daqui você é enganado. Então você está meio que numa Matrix ali, diríamos assim. E tem algumas questões, alguns prazeres que você é impedido de ter no 1984. Leiam ambos, são espetaculares. Também a leitura de Aldous Huxley é diferente de George Orwell. Ele tem mais diálogo do que George Orwell. George Orwell, ele fala mais, é mais o narrador, né, contando as coisas. Esse daqui tem muito mais diálogo, mas mesmo assim é espetacular, enfim, aí dependendo de quem gosta do tipo de leitura. Este foi o terceiro que eu li na sequência desses, A Revolução dos Bichos. Bom, nós já sabemos do que esse livro fala, né? É claríssima a relação dele com o regime da União Soviética, do comunismo que dominou boa parte do mundo no século XX, ali na metade do século XX,
quase uma boa parte do século XX. E você vê a relação com dos porcos, de todos os personagens ali, com os personagens que realmente fizeram essa revolução soviética, social, comunista lá na Europa. É um livro curtinho, 100 páginas, umas 150 não vai. Tirando a introdução, talvez umas 130 páginas, é curtinho, rapidinho de ler, fácil de ler também, mas lembre-se de após a leitura, você meditar e fazer as relações que o autor queria que você fizesse, né, que são claras. Agora, chegando ao incrível Dostoiévski, tem um outro dele aqui que eu coloquei, acho que na outra fila. Errado. Enfim, tá aqui, eu já pego ele então, que eu coloquei na outra fila. Isso aqui é o Crime e Castigo, é um livro enorme, gigantesco. Esse daqui eu confesso que eu achei um pouco amarrada, a história não desenvolve, mas mesmo assim, mesmo com esse desenvolvimento amarrado, ele não é chato, obviamente, é Dostoiévski, né? Mas você acaba ficando aflito no final, ali perto do final do livro, que você fala, tá acabando as páginas e cadê o final da história? Como vai acabar isso? Aparentemente ele queria fazer uma continuação, você, assim, sei lá, dá meio que perceber no livro, aparece que ele terminou um pouco assim, de maneira brusca, mas não fica faltando nada a história. Tudo que você precisa para você meditar no livro está aqui. Obviamente nessas 500 e tantas páginas aqui deste livro, que é sensacional. Também é uma leitura fácil. Eu diria que George Orwell escreve meio que num estilo parecido com o do Dostoiévski, né, o estilo dele. Tem poucos diálogos, mas tem muita descrição, muita narração do próprio autor. E tem todos esses livros, né, mas tem umas sacadas incríveis. Tem, por exemplo, o discurso do bêbado aqui sobre a graça de Deus, que é incrível. Não é um livro religioso, a gente não é longe disso, mas apenas leiam, você vai entender quando você lê. Agora, o nosso amado, deixa eu colocar aqui, não, esse aqui à frente, essa aqui à frente, Homero, aqui Ilíada e Odisseia. Pode ver aqui que tem 2 livros, eu não vou tirar. São 2 livros, a Ilíada tem pouco mais de 600 páginas, a Odisseia pouco mais de 500 páginas. Esse daqui é o clássico da história, é o maior clássico de todos os tempos, com certeza, o mais antigo. Pelo menos, vou dizer o maior clássico de todos os tempos, não me execrar aqui, mas enfim, mas é o mais antigo clássico de literatura, e inclusive os próprios filósofos falavam que também é o maior filósofo de todos os tempos, né? Isso lá os gregos antigos, os filósofos gregos antigos, que diziam isso também de Homero. Então é uma leitura que é primordial no seu entendimento do Ocidente, do que é o Ocidente, do como ele foi formado, do porquê, enfim, de tudo isso. Não tenho o que explicar, é só lendo esse livro. Eu li ambos o ano passado e estou fazendo a releitura junto com vocês aqui para fazer o nosso podcast tão amado, que estamos agora na Ilíada e depois passaremos para a Odisseia, para contar toda a Guerra de Troia. Este livro fala da Guerra de Troia, não tem nada a ver, assim, nada a ver não, né? Mas os filmes não conseguem passar o filme, né? O filme e nem a série eu não consegui nem começar a assistir, não consegue passar 1/3 do que o livro retrata, gente. Não dá, não é muita coisa. Para quem acha que, assim, para quem quer, eu vou ver muita guerra, muito sangue. Não, você vê diálogos maravilhosos, como o Heitor com Andrômaca, que é impossível não chorar, é impossível. Você vai aprender coisas incríveis, como a vida não ter respaldo. Por exemplo, você que é viciado em joguinhos aí e acha que uma guerra seria lindo, é importante que você leia isso, muito importante que você leia este grande clássico. E, obviamente, na sequência de Ilíada e Odisseia, é obrigação que você leia a Eneida. Não leia a Eneida antes de Homero, você não vai entender bulhufas nenhuma, nada. Então, outro clássico da literatura é Virgílio na Eneida. A Paula riu de mim, mas Eneida é mais ou menos uma guerra de Troia ao contrário. Eneida começa
na Odisseia e termina na Ilíada. Porque ele começa com os náufragos, né, com a fuga, e termina na guerra. Ilíada começa na guerra e termina na fuga. Esse daqui é continuação desse. Mesmo sendo autores diferentes, de séculos diferentes, países diferentes, é continuação. É continuação, sim. Se você não leu esses dois, você não vai entender nada desse. Ou pelo menos a Ilíada. Se você não leu pelo menos a Ilíada, você não vai entender nada desse daqui. A Odisseia, beleza, não quero ler, mas a Odisseia é o principal, é o que todo mundo mais comenta. Poucas pessoas comentam da Ilíada, da Odisseia é o que mais comentam. Então, você tem que ler esses dois antes desse daqui. A diferença é óbvia, né? A cultura de ambos. Esse daqui é por volta de 600 ou 800 antes de Cristo que foi escrito. Não sabe nem ao certo quantos autores eram e etc. Esse daqui já é do do primeiro século antes de Cristo, né? E esse de Virgília, por volta do ano 60 antes de Cristo. Então, o que você vai ver narrando, por exemplo, na Odisseia, dos Aedos tocando a lira e contando as histórias da guerra de Troia para Odisseu, que era a própria guerra que ele viveu. Aqui você já vai ver Enéas olhando nos quadros. Então você percebe que o arcabouço, assim, os fundamentos, a cultura já está muito mais avançada quando foi escrito. Então você vai ter descrições muito maiores. Por exemplo, quando Odisseu visita o Hades, nesse daqui, é um ritual, ele fica meio que num lugar lá, enfim. Esse daqui já não, já há a descida até lá. Então é uma leitura muito diferente uma da outra, apesar da história eu dizer que é praticamente uma cópia, que ele começa na Odisseia e termina na Ilíada. Todos os detalhes mudam bastante, então você tem que ler clássico da literatura também. E com isso terminamos a nossa literatura em mídia física. Depois eu vou pegar ali o notebook para eu ver os em mídia digital. Agora chegamos aqui, falta o que eu falei do Dostoiévski, mais um aqui, Memórias do Subsolo. Esse livro aqui, Dostoiévski é incrível, né? Eu tive e tenho ainda o problema de ter um pouco de materialismo, todos nós temos. Eu cresci num contexto onde isso era muito impregnado em todo o meu redor, então ficou gravado isso em mim ainda. E eu sempre ficava lutando, né, meio que querendo ser um estoico, quase um cínico, para que eu largasse todas essas coisas. E Dostoiévski me mostrou que isso é de todo mundo. Todo mundo tem essas ninharias. Todo mundo é um pouquinho, é um ignóbilzinho. Enfim, é uma literatura filosófica profundíssima, na verdade. Dostoiévski, Memórias do Subsolo. Ótima indicação também. E agora começamos nos filosóficos e atualidades. Bom, eu não sei como vou fazer aqui, vamos pegar esse aqui primeiro. Esse aqui é do Nigel Warburton. Acho que vocês já devem ter visto aí nas farmácias, zoeira, nos aeroportos por aí. Não pague mais do que R$23, é caro. Tem que pagar mais que isso. Mas é um livro interessante. Você não vai ver muita indicação porque esse cara não é um filósofo de renome, né? E inclusive entende-se porque ele não é de renome, porque ele coloca Hegel maior do que Aristóteles e Platão, por exemplo. Ele entende que Hegel foi maior do que Aristóteles, que percebeu coisas maiores, enfim. Mas é importante, eu acho um livro legal de ler, porque ele vai contando as histórias de grandes filósofos. Eu não vou falar de todos, porque é impossível também contar de todos, mas ele vai contando a história de grandes filósofos, vem lá desde a Grécia Antiga, pega Sócrates, Platão, Aristóteles, vai vindo, aí fala de Pirro, fala de Epícuros, fala de vários, até chegar aqui no Eric Vogelin, por exemplo. Aí ele passa por Kant, Schopenhauer, Hegel, enfim, te dá uma mínima compreensão de cada filósofo e de seu pensamento. Eu, por exemplo, me interessei bastante na Hannah Arendt, depois que eu li sobre ela aqui. Fascinante o que ele explicou sobre o livro dela aqui. São, assim, leituras ótimas para você fazer em qualquer lugar, assim, só quer esperar numa fila. Por quê? Eu
sugiro e eu gosto de ler terminando capítulos, né? Ou cenas, se for no teatro, né? Atos, no caso, porque você não fica preso ali na metade parando o seu entendimento para depois você ter que retomar e esquecer tudo que você leu e aí fica aquelas celeuma na sua mente. Então isso daqui são assim, 3, 4 páginas por filósofo que ele conta, então é bem interessante, é uma breve história da filosofia mesmo, ele dá apenas pinceladas nas filosofias de cada um, mas realmente eu achei boas pinceladas, pelo que ele falou de Sócrates, por exemplo, e pelo que eu já li de Sócrates, eu achei interessante, muito boa essa leitura e eu indico, então por isso. Agora o que eu vou pegar aqui? Vou pegar esses dois. Então, este daqui, indicação do professor Rodrigo Gurgel, A Arte de Ler. Enfim, né, o nome já diz tudo, do Émile Faguet, ou Faguet, não sei, Faguet, enfim. Francês. É um livrinho pequenininho, bem legal de ler, interessante, mas é para ser estudado realmente. E ele vem mostrando os tipos de leitura, como ler cada tipo de leitura, quais autores, por exemplo, ele fala que os autores obscuros não devem ser lidos, e ele dá os exemplos do porquê, e realmente é engraçado, é legal. É um livro bem bom de ler, tranquilo. E aí, com as dicas de leitura que ele te dá, também te ajuda a escrever. De repente você quer escrever algum conto, escrever algum livro, também ele dá, nas mesmas dicas você consegue fazer isso. Agora, não, esse aqui não, esse aqui, peguei errado. Agora, este daqui, este foi um dos meus favoritos do ano, A Formação do Imaginário, também indicação do professor Rodrigo Gurgel, pelo Northrop Frye. Vocês viram no meu podcast com o Selmo, lá no SelmoCast, eu comentando bastante disso aqui. Tem sido muito falado, formação do imaginário para cá, formação do imaginário para lá. Virou quase enfim, né? Não sei nem a palavra que usar aqui, mas virou essa patifaria toda, essa questão. Então, mais fácil você ler um livro de um grande escritor e comentador, né? Não é a palavra certa comentador, eu não vou lembrar a palavra certa aqui, mas enfim. Mais fácil de tudo é você ler para você entender o que é a formação do imaginário, você entender o que é literatura, enfim, toda essa questão. É um livro que todo mundo deve ler, assim, quem gosta de ler tem que ler esse livro, é muito importante, até para você saber escolher e dosar o que você vai ler, o que você vai deixar para lá, né? Porque não adianta só ler, tem que ler coisas boas, coisas importantes. Agora eu vou pegar aqui este brasileiro, Alexandre Costa, Introdução à Nova Ordem Mundial, esse aqui apenas, é um livro curtinho também. Introdução à Nova Ordem Mundial do Alexandre Costa. É bem interessante o que ele vai nos contar aqui neste livro, obviamente falando sobre Nova Ordem Mundial ou conspiracionista. Se você acha que é conspiracionista, você vai pegar aqui no final, nos apêndices, ele vai dizer assim, são eles que estão falando. E aí vão ter declarações de todos os líderes mundiais, todos os planejadores, não vou encontrar a página aqui agora, todos os planejadores mundiais e o que eles disseram. Então, você vai falar, é tudo conspiração, porque realmente ele mesmo já explica no começo do livro que ele não consegue ligar os pontos das coisas, que isso é pra gente. Ele fala, siga o dinheiro. E você fica com sensação, tá faltando, cadê essa ligação aqui? Mas aí no final lá, quando ele te dá aquele monte de descrições não, né? De falas propriamente ditas dos planejadores mundiais e de que algumas daquelas falas realmente já estão acontecendo, não tem como dizer que é um conspiracionismo esse livro. Então eu sugiro, é do brasileiro, Introdução à Nova Ordem Mundial, para você saber o mínimo, né? Para ser um mínimo sobre globalismo e coisas afins. Agora, esse daqui era um dos meus desejos deste ano também, consegui comprar e ler, que é Como Vencer um Debate Sem Precisar Ter Razão em 38 Estratagemas. Esse daqui é do Schopenhauer, mas tem notas, prefácio, pós-fácio do Olavo de Carvalho. Porque se você não tiver o Olavo de Carvalho para te explicar, você não vai entender. De verdade, você não vai entender. Ele fala sobre a dialética erística, né, aqui neste livro, vocês devem ter visto, de repente, algum comentário já falando sobre isso.
E, cara, quando você lê isso aqui, assim, você lendo o nome do livro, você pensa, você quer ler Como Vencer um Debate Sem Precisar Ter Razão. Não. Este livro, Schopenhauer estava fazendo para desmascarar Hegel. Porque Hegel, para Schopenhauer, usava apenas dialética erística e não a verdade, né? Dialética erística na visão de Schopenhauer, né? Não é a mesma visão, o Olavo vai explicar aqui, que tinha, por exemplo, Aristóteles quando falou sobre isso. É um livro importante para você. Eu acho que esse livro aqui, devia ser passado nas igrejas, de verdade, assim, passado nas igrejas, nas escolas, para as pessoas entenderem o que é um argumento. Porque quando você vê as pessoas, porque todo mundo ama debater. Todo mundo ama debater. Mas ninguém sabe nem mesmo formular um argumento. Não sabe nem o que é um argumento. E 99% dos debates são dialética erística. É incrível, é incrível. Depois que você lê esse livro, você percebe a erística assim, quase como o ar que nós respiramos. Principalmente na internet. Enfim, é algo que todos estão precisando. Todos estamos precisando aprender a realmente dar razões das nossas falas, das nossas convicções e parar com dialética erística. Este daqui, A Vida Intelectual, do padre Adester Tilanges, ele se propõe a realmente explicar como deve ser feita, como alguém que quer se dedicar aos estudos, a ser um intelectual, como ser um intelectual, e ele vai dando os passos assim para você. Você quer realmente estudar, você quer realmente se dedicar à leitura, aos livros e etc. Siga esses passos aqui. E aí ele vai falando todos os passos para você adquirir e viver essa vida de intelectual. Agora chegamos a uma sequência que eu vou ainda fazer palestras sobre isso, porque meu Deus do céu, isso aqui é incrível. Essa sequência foi indicada pelo meu amigo Thiago Feitosa, assim como Uma Breve História de Filosofia, do Nigel Warburton, que está ali. Então essa sequência, assim, quando você comprar, compre os 3 e leia nessa sequência que eu vou passar agora. O primeiro é A Conexão de Leipzig. Ele fala sobre a destruição sistemática da educação americana. E quando ele diz americana, você percebe ao ler, é um livro curtinho, gente, bem facinho de ler. Você percebe ao ler que é da destruição da educação mundial. Porque todos copiam os Estados Unidos. Alguns por querer, outros porque os Estados Unidos exporta muita cultura. E aí este livro aqui, cara, ele é sensacional. Ele vai pegar lá desde 1880, mais ou menos. Aqui, não vai dar pra ver, eu não achei a foto dele sozinho, mas ele vai começar desde William Windich, né? Ele foi o que separou a filosofia da psicologia e uniu a psicologia com a fisiologia. Você já consegue imaginar? Faça uma imaginação, você vai separar psicologia, que é para estudar o ser, os seus sentimentos e essas coisas, da filosofia, que também estuda a mente, a metafísica. E você une a psicologia, que deveria estudar o ser humano no seu transcendente, em algo que não é palatável, e você une com a fisiologia, que é algo palatável. Imagina a merda que isso não vai dar, ou que isso deu. E ele vai mostrar a ligação, assim, o que ficou faltando do Alexandre Costa ali na Nova Ordem Mundial, ligar os pontos, aqui ele liga todos os pontos. E aí ele vem falando de William Windich, John Dewey, Stanley Hall. Cara, ele vai falar ali da Universidade de Leipzig, onde todos esses estudaram, depois foram lá para os Estados Unidos, da união deles com os Rockefeller, da criação do Teachers College. Cara, é incrível. Assim, tudo minimamente interligado neste pequeno livrinho do senhor Paolo Leone. Meu, incrível esse livro, incrível. Você vai ver como que a educação foi totalmente corrompida, destruída, porque adentrou essa psicologia, algo travestido de psicologia que não é mais psicologia. Não era mais, né, que desvirtuou tudo, e adentrou nas escolas. Então nós viramos depois assim
E eu imaginava que era desde 1960, mas olha, é desde muito antes, desde 1800 e pouco, que a escola já vem sendo destruída e não há mais ensino de verdade. Então esse daqui você precisa ler porque ele é o fundamento, é onde ele vai lá na raiz, começa tudo e liga todos os pontos, beleza? Depois, você pode ler qualquer um desses dois na sequência. Eu li esse primeiro e depois esse, então eu vou falar assim. Você vai ver Inger Enquist, Educação, o Guia para Perplexos. Este daqui é de uma... Eu não sei se ela está viva ainda, mas ela é bem recente. Provavelmente está viva. É de uma pedagoga, essa senhorinha aqui, ó, sueca. Pedagoga sueca. E aí ela vai falar como que é a educação, porque ela é professora e filósofa. Como que é a educação atualmente, como a educação era. Como que eles desvirtuaram a educação, né? Por isso que você tem que ler aquele primeiro. Falando que o aluno também tem que participar da educação, ele não está lá apenas para aprender, que a educação deve ser lúdica, que ele não deve se esforçar para aprender, o professor tem que tornar a educação atraente. Enfim, ela vai desmistificar todas essas parafernálias aí que dizem por aí, da Inger Enquist, todo marcadinho aqui para eu fazer depois uma palestra, se Deus quiser, e apresentar junto com uma amiga. Livro da Inger Enquist, leia nessa sequência aqui, ou depois do próximo, que é espetacular. Maquiavel Pedagogo. Esse daqui você fica de queixo caído. Esse daqui você fica de queixo caído, porque ele faz uma ligação maravilhosa com o do Paolo Leone, A Conexão de Leipzig. Se você não ler A Conexão de Leipzig antes desse, você vai ficar de boca aberta de qualquer forma, mas com os fundamentos do Paolo Leone, você vai assim, abranger muito mais o seu entendimento disso. Aqui ele praticamente não fala, ele só coloca falas da ONU, da Unesco, da OCDE, do Conselho da Europa, da Comissão de Bruxelas, enfim, Pascal Bernardin, né, o mesmo que criou aqui, o que está aqui atrás de mim, o Império Ecológico, é o criador deste livretinho aqui. E ele vai te mostrar como lá, em Conexão de Leipzig, mostrou que a escola, né, se uniu com aquela psicologia travestida, né, com aquela fisiologia travestida de psicologia, e ele vai mostrar como isso foi usado, meio que para deixar em transe, de certa forma, alguns alunos, professores, enfim, é só lendo. Faz um tempo que eu li, eu não vou conseguir explicar direito, e tenho pouco tempo para explicar. Então, leiam nessa sequência. Se você ler, primeiro, pelo amor de Deus, leia a Conexão de Leipzig, e depois Maquiavel Pedagogo. Terminamos os livros que falam sobre educação, e agora eu vou começar por este daqui, maravilhosíssimo, Ortodoxia de Chesterton. Este eu comecei ano passado, vocês devem ter visto no meu Instagram, que foi um dos que eu não terminei ano passado, ficou pela metade, e aí eu terminei esse ano. Cara, é incrível, realmente Chesterton é incrível, incrível, incrível. Para você que de repente é ateu e acha que ser ateu é ser mais livre metafisicamente do que ser cristão, você vai passar uma vergonha quando você lê isso daqui, que não está escrito. Isso é um livro maravilhoso, o cara é incrivelmente inteligente. É divertido de se ler, porque ele também faz umas sátiras, e é bem provocativo, porque ele faz resposta a outros e menciona. Quando eu li, eu na hora tive a impressão, falei, o Olavo escreve meio, não vou dizer em cópia, mas inspirado no Chesterton, com certeza. Livro espetacular, ótimo. Agora começando os filosóficos, propriamente ditos, O Banquete, de Platão. Não sei se vocês viram uma tal de, não sei o que lá, Débora, Deidara, Aladim, alguma coisa assim. Falar uma bosta de que os filósofos antigos escolhiam os jovenzinhos pela pederastia, pela pedofilia, né? Que ela já fez uma manipulação semântica. Certeza que a Cali Feliz nunca leu este livrinho. Certeza. Porque se ela tivesse lido, ela perceberia que ela falou uma grande bosta. Livro Banquete, de Platão, né? É um conto de um banquete entre Sócrates, Aristófanes, enfim, diversos outros grandes personagens da filosofia ou da história, da história
da liderança grega daquela época, né? Aqui você vai ver, por exemplo, aquela loucura de Aristófanes de como foram criados os seres humanos, né? Como eles eram juntos, tinham 4 pernas, 4 braços, aquela doideira toda de Aristófanes. Porque o banquete eles começam com um deles propõe que eles façam uma exortação, né, um hino de louvor ao Eros, né, ao Deus Amor. E aí eles começam nessa filosofia e é um livro incrível para você entender tanto o contexto, tanto quanto a cultura. E depois, quando Sócrates começa a falar, na verdade que é Platão, né, dando vida a um personagem chamado Sócrates ali, aí você fica de boca aberta com a capacidade intelectual deste ser aqui. É incrível o banquete de Platão. Agora, a Apologia de Sócrates, cara, foi o primeiro que eu li de Platão, assim, diretamente, né, sem ser por terceiros, a Apologia de Sócrates. Na verdade, esse é de Sócrates mesmo, né, que foi apenas a transcrição do discurso de Sócrates. Não tem nem o que dizer. Ele foi acusado por 3 senhores, né, um de cada sindicato, diríamos ali, dos atenienses, porque diziam que Sócrates estava corrompendo a juventude. Por quê? Sócrates era conhecido como Moscardo de Atenas, porque ele sempre ia para a Ágora, né, que é a praça, fazer a sua filosofia. Sua filosofia era conversar com os outros, fazer um diálogo, né, uma dialética. E aí ele começava a perguntar para alguma pessoa, a pessoa respondia, e quando a pessoa respondia algo assim como sim ou não, ou é isso ou é aquilo, ele dava outra resposta para a pessoa que ela ficava sem saber o que falar. Então ele incomodava muitas pessoas com isso, porque ele exortava, ele diz aqui que ele exortava, e realmente você vem da história dele lá no Vidas e Ensinos dos Filósofos Ilustres, de Diógenes Laertes, do 1º ou 3º século depois de Cristo, você vê que a vida de Sócrates era exortar as pessoas à excelência. Tem um caso, por exemplo, que Atenas inteira ficou doente, ele não, porque ele queria levar todos os pontos de sua vida à excelência. E aqui, ele demonstra isso na sua defesa, porque falavam que ele estava corrompendo a juventude, porque os jovens que iam estudar com ele ficavam como ele. Exortava todos ao seu redor à excelência. Com isso, faziam com que as pessoas ficassem incomodadas. Meu filho está indo ver aquelas aulas doidas daquele velho xarope e está aqui me enchendo o saco agora. Então eles começaram a falar que o Sócrates corrompe a juventude por causa disso. E aí Sócrates, mas assim, dá uma invertida neles que, enfim, já a história conta, né, o que aconteceu depois disso. Depois que mataram Sócrates, ele foi condenado a cicuta, a beber o veneno. Mataram os outros que o condenaram pela falta que ele fez à cidade. E ele disse que faria. Apologia de Sócrates. Este também foi um que eu devo ter começado ano passado, mas eu li bem pouquinho no ano passado. E terminei, propriamente dito, em janeiro deste ano, foi o primeiro que eu li. Filosofia em seu inverso, do Olavo de Carvalho. Ele fala o que é filosofia, o que não é filosofia. É o que nós temos a maioria aí, são os filólogos que se dizem filósofos. E aí ele coloca em vários ensaios aqui, né? Também é um livro muito bom. O Olavo é bom porque ele é um grande filósofo e é fácil de ler, não é difícil, não é tão complexo. Como, por exemplo, se a gente pegar aqui esse daqui, que é do Friedrich von Schilling, que é propedêutica da filosofia, ou seja, deveria ser uma filosofia para iniciantes, a propedêutica. Mas quando você vai ler, meu amigo, se você entender 30%, você tem que dar glória a Deus. Complicadíssimo. Então, tem que começar por grandes filósofos. O Olavo é grandíssimo, grandíssimo, não tem como você negar depois que você lê. E uma leitura mais simples, né, com palavras mais fáceis de nós entendermos para o nosso contexto atual. Livro muito bom. Roger Scruton, Sir Roger Scruton, Conservadorismo. Esse daqui é muito importante, muito bom para o conservador, porque muito conservador não sabe o que é conservadorismo. E algumas pessoas até... É bom até para quem não é conservador, que fica achando o que é conservadorismo. Quando estiver lá no futuro, todo mundo for homossexual, o conservadorismo vai ser conservar o homossexualismo? E aí você vai perceber que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você vai entender o que queremos conservar na sociedade, propriamente dita.
Origin Scruton. Agora começar os do maravilhoso Theodore Dalrymple. Este foi o que eu mais gostei dele, deste ano, Evasivas Admiráveis. Podem ver que tem o Freud aqui. E aí aqui o subtítulo é Como a Psicanálise Subverte a Moralidade. Meu, é incrível este livro. Também é outro que você pode ler a qualquer momento, assim, ó, leva pra fila, pro banheiro. Você consegue ler um ensaio rapidinho, assim, 4 páginas no máximo. E aí ele vai mostrando como as desculpas da psicologia para o ser humano, né? Algumas sim são desculpas. Tem doenças, mas a maioria não. Mas tem muitas desculpas também. Então, ele mostra que a psicologia atual, ela sempre tira a culpa da pessoa. Sempre transfere a culpa para outro lugar, fazendo com que a pessoa não lide com os próprios problemas. Sempre transfira para outros e por isso nunca está satisfeita. Por isso está sempre triste, sempre depressiva. Evasivas Admiráveis. Curtinho, maravilhoso. Leiam para ontem. Deixa eu correr porque já está dando quase uma hora aqui. Em Defesa do Preconceito, também do Theodore Dalrymple, a necessidade de ter ideias preconcebidas. Eu confesso que o título me enganou, houve um equívoco, eu imaginava que seria mais, seria um moscardo maior, diríamos assim, mas não foi tanto, mas pelo título ele realmente, ele fala do que o título fala, do que o título está dizendo que ele vai falar, mas eu imaginava que ele faria mais polêmicas ainda, né? Entraria em assuntos mais complexos, mais difíceis de falar, né? Onde são tabus atualmente. Mas não faz, assim, não tanto pra mim, né? Mas é um livro muito bom também do Theodore Dalrymple. Outro livro incrível, T.S. Eliot, Notas para a Definição de Cultura. Uma coisa que nós precisamos aprender, além de não fazer dialética erística, infeliz, é definir o que é cada coisa. Assim, ó, definição. Ah, eu quero falar de tal coisa. Tá, primeiro, o que é tal coisa? O que é isso? Depois a gente pode conversar. E esse livro aqui, ele vai definir o que é cultura. Deixa eu falar a cultura do oprimido, a cultura do opressor, a cultura de não sei o que, de não sei o que lá. E aí ele vai falar, ele vai dar definição de cultura do que é uma cultura, assim, ele vai desde a cultura do ser humano até a cultura da sociedade. E vai definindo, vai explicando de maneira incrível. E aí ele faz a relação de como a sociedade evoluiu, né, como ela foi se tornando uma sociedade, que tipo de cultura, que tipo de coisas estava interligado a ela para que ela viesse a ser o que é. Né? E aí a gente vai ter percepções incríveis depois da leitura deste livro, muito bom, a capa é linda. T.S. Eliot. E, para finalizar os livros físicos, aqui temos o Conflito de Visões, do Thomas Sowell. Este livro também, a capa já me chamou muita atenção, o título, na verdade, me chamou muita atenção, eu queria muito lê-lo, porque ele mais ou menos dizia o que eu estava... Ele iria explicar o que eu estava buscando a resposta. E realmente me deu as respostas que eu queria, desse conflito de cosmovisões, né? E aí nós vemos que em cada pedacinho de nosso ser há determinadas visões e que nós precisamos, assim como eu falei do T.S. Eliot, ter o fundamento do que são as coisas. Quando nós sabemos quais são os fundamentos das coisas, o que as coisas realmente significam, e que as visões são diferentes, e que tendo visões diferentes nós chegamos em resultados diferentes, nós percebemos que debater não adianta de nada. De nada, absolutamente nada. Enquanto você não definir do que você está falando, e enquanto vocês não definirem esses pressupostos iguais. Por exemplo, eu acredito que o cristianismo é correto, beleza, mas que tipo de cristianismo você está falando? A alma é imortal? A alma não é imortal? A alma é separada do corpo? A alma e o corpo é uma coisa só? Entendeu? Assim, essas coisas nós aprendemos a definir antes de começar um debate. Eu mesmo acabo esquecendo diversas vezes, mas ele te ensinará isso. Agora vamos para os livros em mídia digital. Vou correr. Bom, começando aqui com Aristófanes, eu estou olhando para a minha direita porque eu tenho minha colinha, não vou lembrar de todos, se eu não olhar. Começando,
um mídia física que faltou aqui, que não está aqui, porque meu pai pegou e não me devolveu, que é o Teogonia, de Hesíodo. Li ele em livro físico também, no ano passado. Meu pai não devolveu, por isso que ele não está aqui, aquele da capinha amarela maravilhoso, que fala da origem dos deuses gregos, como os gregos acreditam que... Como os deuses não, né? Como Hesíodo explica que os deuses vieram a ser. Ok? Então, vindo para os livros em mídia digital, começando por Aristófanes. Então, de Aristófanes eu li 8 livros dele, eu tenho 10 aqui, eu acho que são todos que tem dele, são 10 livros. Então, eu li As Nuvens, de Aristófanes, e sim, eu fiz aquela sequência que o Contra os Acadêmicos sugere lá no site dele, em literatura grega. Então, eu comecei com As Nuvens, de Aristófanes. Ele faz uma comédia ali com Sócrates. Inclusive, no Apologia a Sócrates, Aristófanes é citado, porque neste livro, ele também diz que Sócrates corrompe a juventude, neste livro As Nuvens aqui, de Aristófanes. Então ele faz uma sátira com Sócrates, fala que ele está sempre voando, né, com seus pensamentos, etc. É uma história engraçada de um pai e um filho, que o pai se casou com uma mulher, com a Madame Bovary, diríamos assim, e aí ela queria mais do que eles poderiam, e aí ele acaba tendo que entrar em muitas dívidas, o filho também é igual à mãe, começa a comprar cavalos, entra em muitas dívidas, e aí ele pega e tenta fazer o filho aprender com Sócrates argumentos erísticos para que ele vença os debates quando vierem cobrar ele. É bem engraçado o livro, e também demonstra um pouco desse contexto histórico de Sócrates, de como o povo, alguns gregos achavam ele, né, porque se incomodavam, porque ele ficava sempre exortando a pessoa a ser boa e a pessoa não queria ser boa. Ninguém, enfim, ser humano, pecado. As Vespas de Aristófanes também, é bem engraçado, todos de Aristófanes são comédia. Esse daqui fala de um senhor viciado, bem engraçado, ele era viciado em ser... não é juiz a palavra, não é testemunha também, mas é mais ou menos um juiz, eu não vou lembrar a palavra agora, faz tempo que eu li. Ele era viciado, porque assim, na Grécia Antiga, quando havia alguma ação judicial, eles pagavam 2 óbulos na época de Péricles, e depois na época de Cleantes, ou é Cleantes ou Cleone, eu esqueci, mas é Cle alguma coisa. Começou a pagar 3. Coisa de político, né? Vou pagar um pouquinho mais aqui para os cidadãos. Então qualquer cidadão poderia ser. Ele tinha que chegar cedo e aí ganhava os óbulos. Os óbulos, né? Que era uma moeda. Assim, acho que é um dos óbulos mais baixos. Por exemplo, para Caron, se você morresse, você tinha que dar 2 óbulos para ele poder te levar lá para o Hades, que é aquele barqueiro que leva você. Então dava 2 óbulos para Caron. E aqui era um pai viciado nessas coisas, em ir lá ser um juiz, diríamos assim. Não é juiz, vocês vão lembrar a palavra aí, não vou lembrar agora. E eu estou querendo com pressa aqui correr, porque o vídeo está ficando longo. E o filho fica fazendo de tudo para o pai parar de ir lá. E aí acontecem diversas coisas ali, você também entende um pouquinho dessa questão de Atenas, ali da Grécia, como funcionava. Essa questão histórica toda é interessante e é um livro divertido, todos de Aristófanes. Aí nós temos aqui Lisístrata, A Greve do Sexo. Tem no Clube Antifeminista da Ana Campaiolo o professor falando sobre este livro lá. E é um livro muito, muito bom, principalmente para você falar contra as feministas chatas. É um livro que fala da greve do sexo. Atenas está em guerra contra... Nossa, minha mente está péssima hoje. Nossa, era a cidade de um dos personagens da Ilíada, e eu esqueci. Mas Atenas está em guerra, e aí as mulheres de Atenas, elas resolvem que elas que vão acabar com a guerra, não os homens. Elas estão em guerra com outra cidade grega ali, né? Na época não estava unida ainda pelo jeito. E aí o que elas decidem fazer? Greve de sexo. Enquanto os homens não pararem a guerra, ninguém faz sexo. E aí elas se juntam, se prendem ainda ali no banco, diríamos assim, onde ficam todo o tesouro de Atenas. Então elas tiram as provisões de dinheiro para
para o governo de Atenas investir em soldados em armas, e ainda mais os homens ficam todos doidos porque não conseguem fazer sexo. E elas também se juntam com a mulheres da outra cidade também, que estavam em guerra com Atenas. Né? Então elas fazem a paz entre elas, já estavam em paz, e obrigam os homens a fazerem a paz. É muito interessante, bem legal o livro. Depois temos as rãs, também de Aristófanes. Esse daqui vai explicar aquela questão dos óbulos, do porquê que eu sei que eram 2 óbulos, né? Para Caron, o barqueiro do Hades, te levar até o Hades depois que você é morto. Por causa desse das rãs. Dionísios, ele está entediado, Dionísios, o deus Dionísios, né? do vinho, enfim, das bacantes, ou para os gregos o deus Baco. Ele está entediado porque diz que não tem mais nenhum tragediógrafo tão bom quanto os que morreram. E aí ele decide ir para o Hades, buscar um desses tragediógrafos. E aí ele tenta, no caminho, né, conta toda a história dele, como ele faz para descer até o Hades. No caminho ele encontra Hércules, ou Hércules para nós latinos. E é engraçado que ele pergunta para Hércules, ou Hércules, como ele fez para ir até o Hades, porque ele roubou o cão de Hades, né? E aí ele pergunta, e aí Hércules fala, o jeito mais fácil é pegar uma corda e enfiar na cabeça, ou seja, morrer. Enfim, é um livro bem engraçado. E aí conta dele indo, e também é bem interessante, porque depois, quando ele chega lá, faz um concurso, né? O próprio Hades dá um concurso, onde Dionísio é um dos avaliadores, entre os tragediógrafos, porque lá ele, na história, né, Hades ele dá cadeiras especiais para os melhores tragediógrafos. E aí estão combatendo, se eu não me engano, Sófocles e Ésquilo. Então, qual dos dois ganhar lá, Dionísio vai escolher para reviver e voltar ao mundo fazer mais tragédias. E aí, o diálogo entre os dois, de um falando mal da tragédia de outro, é bem interessante. Obviamente na visão de Aristófanes, mas é bem interessante. Você também entende o contexto da época e você percebe, por exemplo, eles falando para que serve a literatura. Para que a literatura serve, por exemplo? Vão falar que é para fazer o homem ficar melhor do que ele é. Muito bom o livro. Nós temos agora A Revolução das Mulheres, que é outro livro muito bom para as feministas lerem. Mais uma vez, as mulheres tomando o poder da cidade, elas se fantasiam de homens, porque as mulheres não podiam votar, então elas fantasiam de homem, vão para a comissão, e lá elas convencem todos a dar o poder para as mulheres. E é engraçado, porque quando isso é votado, os homens comemoram, porque ninguém gosta de trabalhar. O seu Madruga já dizia, o ruim não é o trabalho, o ruim é eu ter que trabalhar. E aí quando elas tomam o lugar dos homens no trabalho, eles começam a comemorar. E aí elas começam a cuidar das cidades, fazem algumas regras doidas, bem engraçado, você vai ler lá. Depois temos Tesmofariantes, que também é sobre as mulheres. Neste é especificamente sobre um evento, né? Não é um evento que se diz, mas é tipo um culto, mais ou menos um culto, que só mulheres participavam, que é o culto das Tesmofarias, enfim, alguma coisa assim. E aí, neste ele faz uma sátira com Eurípides dessa vez. Que as mulheres odiavam Eurípides, você também vai entender isso, lendo este livro. Por quê? Ele sempre colocava as mulheres como más nos seus livros, elas eram culpadas das tragédias, assim como nós vemos Helena, por exemplo, sendo a culpada da Guerra de Troia. Então, aí ele tenta convencer um outro tragediógrafo efeminado a ir, ele não é convencido, enfim, o sogro dele vai lá para tentar defender ele, você lê uma doida lá bem engraçada. E por último, do Aristófanes, eu li Os Cavaleiros. Esse daqui é bem legal, você vai entender bem o que são os 3 poderes, vai ver desde lá que a porcaria da democracia já era corrupta desde sempre, tá? Então, você acha que é novidade? Não é. Beleza? Passando aqui agora para Hesíodo, novamente. Como eu disse, eu li Teogonia, físico. E aí, li também o Escudo, primeiro, Trabalhos e Dias, também de Hesíodo, que é meio que um complemento ali do Teogonia. A Teogonia é a origem dos deuses, os Trabalhos e os Dias é a origem dos homens, segundo Hesíodo. Bem interessante neste livro, que ele fala sobre as eras dos homens, né? Tem a era de ouro, de prata, e aí tem a era dos heróis, na verdade tem a era de ouro, a dos heróis, a de prata, se eu não me engano, a de bronze, acho que é isso.
Enfim, e aí você vai lembrar... Não, é ouro, prata, cobre e bronze. Bronze e cobre, enfim. E aí você vai lembrar de Daniel 2. De Daniel 2. Se tirar a Era dos Heróis, fica exatamente Daniel 2. E eles são ali mais ou menos da mesma época. Bem interessante. Depois temos o escudo de Heracles. Nesse Trabalhos e os Dias, outra coisa interessante que tem é a formação da mulher, como a mulher foi formada. E aí você percebe também que ele fala que a mulher, que os homens já existiam de alguma forma, a mulher foi formada do barro. Relação. E aí depois temos o escudo de Heracles, também, de Hesíodo. Ele mencionando, como nós vemos na Ilíada, se eu não me engano, com o escudo de Aquiles, nós vemos na Eneida com o escudo de Heitor, nós vemos aqui o escudo de Heracles, de onde tudo isso surgiu, né? Falando especificamente sobre o escudo, os desenhos do escudo de Heracles. Você percebendo, você lendo literatura grega clássica, que eles davam muitos detalhes em muitas coisas. E aí nos escudos, por exemplo, de Enéas, na Eneida, ele vai contar até sobre o futuro. E aí no de Hércules vai falando de algumas guerras, de algumas coisas que aconteceu. Você vai tentar imaginar, é quase impossível. É o livro Escudo de Hércules, de Hesíodo. E aí partimos para Ésquilo, né? Também lá por volta de 500 a.C. Ele começa com... Eu li Ésquilo, eu li todos os 8 que eu tenho. Não sei se são todos que tem dele, mas acredito que sim. Começa com os persas. Basicamente, Ésquilo falando o que ele viveu, né, diríamos assim. Eu não vou dizer que é uma história real, mas ele esteve nessa guerra. Ele esteve na guerra contra os persas, e aí ele menciona, ele falando da visão dos persas, como que o rei persa Xerxes voltou após ter perdido todo o seu contingente, com um número 10 vezes maior, ter perdido ali a guerra para os gregos. Aí depois nós temos Sete contra Tebas, falando da cidade de Tebas. 7 reis indo invadir os 7 portões de Tebas, bem legal também. Inclusive, os principais ali, que 2 deles são irmãos. Nós vemos, mais uma vez, algumas questões aqui sobre mulheres e etc. Bem interessante. Depois nós temos As Suplicantes de Ésquilo, que me parece que este livro ele era interligado, era mais ou menos como Prometeu Acorrentado, que eu vou falar no final. Havia um outro antes dele e havia outro posterior a ele, mas pelo jeito se perdeu. São mulheres que estão vindo fugidas do Egito, porque estavam querendo que elas se casassem com homens que elas não queriam casar. E aí são muitas, não lembro quantas, e aí elas fogem no navio com seus pais, vão por uma cidade grega, pedem asilo ali, e o rei queria dar, mas precisava consultar seus cidadãos, consulta, e aí vem os egípcios contra eles, toda essa história aí. Mas, é o que eu disse, aparentemente tinha outra história posterior e outra anterior. E aí nós chegamos no meu favorito de Ésquilo, que é a Oresteia, ou a Orestia inteira, que é composto por Agamenon, Coéforas e Eumênides, que é contando a história da família de Agamenon pós Ilíada e Odisseia. Então, assim, na leitura do Contra os Acadêmicos, eles pedem para ler depois, para ler antes de Ilíada e Odisseia. Eu sugiro você ler isso depois de Ilíada e Odisseia, que senão vai ter alguns spoilers. Então ele está contando, já te dei um spoiler agora, ele está contando da volta de Agamenon, depois da guerra de Troia, e o que aconteceu com ele, né? Começa na Agamenon, o que aconteceu com ele, depois em Coéferas, o que o filho dele fez, e depois em Eumênides, o que fizeram com o filho dele. Basicamente assim, para não dar muito spoiler. Mas é um livro espetacular e, cara, todos os livros gregos antigos, pode ser literatura, vai te fazer pensar muito sobre diversas coisas. Neste Coéforas, por exemplo, tem uma cena... Coéforas não, nas Eumênides, que é o último, tem uma cena em que as Eríneas, ou as Fúrias, para os gregos, que eram as deusas da vingança em morticínio familiar, elas começam a mencionar como a sociedade seria se elas não existissem, né? Ou seja, se não existisse essa justiça contra quem mata outra pessoa do familiar, enfim. Cara, é muito incrível, muito bom, te faz pensar muito nisso. E aí, chegando agora no último, de Ésquilo, que é Prometeu Acorrentado. Este sim, inclusive fala no prefácio que havia um antes e um depois dele.
Prometeu Acorrentado nós vemos também, Prometeu Acorrentado não, nós vemos um pouquinho da história de Prometeu ali no Origem dos Deuses e do Trabalhos de Dias também. Origem dos Deuses eu não tenho certeza, mas Trabalho de Dias aparece. Na Teogonia não tenho certeza, mas Trabalhos de Dias aparece, porque ele é o que dá o fogo. Nós vemos ali aquela briguinha, né, entre Zeus e Prometeus, para ver quem era mais inteligente. E aqui aparece Prometeu Acorrentado como uma punição pelo que ele fez. E aí começa a contar pessoas que vêm visitar ele. Ele fica acorrentado sempre diante do sol, então ele fica sempre sendo queimado pela sua pele, os bichos vêm comer, enfim. É bem interessante este também. Passando agora para o que eu estou, na verdade, que é Vidas e Doutrinas dos Filósofos Ilustres. Esse daqui eu não terminei, faltam 100 páginas para eu terminar, porque eu estou lendo bem devagar, tem uns 3 meses que eu estou lendo. Então eu vou comentar dele, mas eu não terminei. Ele conta a sucessão dos filósofos, só que desde os pré-socráticos, e ele vem lá de Tales de Mileto, Soloi, diversos, e vai até os pós-socráticos, aí conta das escolas filosóficas, aí conta da academia, da peripatética, dos estoicos, dos cínicos. É espetacular, você vai ter um conhecimento enorme sobre essas questões gregas. Ele está aqui em literatura porque ele, no começo, como ele é do 1º ao 3º século a.C., ele entendia que os deuses gregos ainda eram deuses verdadeiros. Então, no começo, ele por exemplo, ele pega na questão de Aristóteles, ele fala que Aristóteles, por exemplo, era descendente de Poseidon, se você vê ali na genealogia de Aristóteles. Então, por isso que ele está aqui na parte de literatura para mim. Mas ele também é um livro filosófico, porque ele conta um pouquinho de cada escola filosófica e de cada filósofo especificamente, e as frases principais de cada filósofo. É incrível. Entanto que algumas eu compartilho nos status do meu Instagram, é porque eu estou lendo ali. E é isso, foram esses os livros que eu li, cerca de 35 livros físicos, e aqui em livros digitais tem 17 livros mais ou menos que eu li. Tem também aqui que eu pulei, na verdade que eu não mencionei porque eu li pra frente, os de Sófocles. Eu li Ájax, uma tragédia grega de Ájax, contando também a história de Ájax, o grande Ájax da Ilíada, né, da Guerra de Troia, ou seja, Ájax de Telamônia, também eu li mais um desses. Então, mais cerca de 19 livros ali em mídia digital, se eu não estou me esquecendo de nada, e também porque já faz 1h10. Então, é isso aí, estes foram meus livros lidos deste ano, do ano passado, 2021. Estou no momento lendo Madame Bovary e A Caverna de Platão. Provavelmente eu termino a Madame Bovary na próxima semana, e A Caverna de Platão eu espero terminar também na próxima semana, porque já estou enrolando bastante por um livro tão curto. E os meus livros para esse ano, vocês estão vendo aqui, tem muitos livros que eu não li ainda, mas eu não costumo fazer eu vou ler esse. Eu tenho a sequência do COF que eu vou fazer por causa dos professores. Vou ler, por exemplo, estou lendo Madame Bovary por causa disso, vou ler Goethe por causa disso, enfim, alguns livros que eu tenho que ler por causa do curso online de filosofia, mas eu costumo simplesmente pegar o que eu gosto, o que eu quero, o que me atrai e leio. Então serão esses para este próximo ano, certo? Então é isso aí, não se esqueça de se inscrever e até mais. Anômenos!